Olá pessoal, eu vim aqui apresentar o meu aquário de 100 litros, mas antes queria dar uma introdução que meu pai me deu um aquário, eu tive um aquário, né, por volta dos anos 90 aí, de 88 a 2000, e depois depois de 10 anos sendo aquarista, eu fiquei 20 anos parado, né, e agora eu voltei ao hobby, faz 3 anos que eu comprei esse aquário, e deu ainda uns 3 meses para eu montar, e só agora eu consegui deixar pelo menos a fauna assim do jeito que eu queria, né? Então esse aquário ele tem 80 centímetros de comprimento, altura 45 e largura 30. O substrato dele é um substrato de rio, né? Cascalho de rio número 1. E eu também coloquei um substrato fértil no fundo, né? E um pouco aqui no meio de um lado, onde ficam mais as plantas. O hardscape eu coletei a maioria, todas as pedras coletadas, a maioria. Somente esta pedra aqui, que é uma pedra que eu havia comprado do meu aquário antigo, né? Eu aproveitei, então tem mais de 30 anos, pode-se dizer aí, essa pedra. E a mesma coisa esse termômetro aqui, que foi o primeiro item que eu comprei. Antes mesmo de ter aquário, eu comprei esse termômetro. Primeiro item, então como um saudosismo aí, eu coloquei ele aqui no aquário, né? A princípio esse aquário ia ser um aquário amazônico, mas depois eu mudei para asiático, né, os peixes, né? Vamos passar pela flora. Primeiro, temos aqui o Equinodorus, no fundo o Vallisneria. Aqui tem a Núbia Gabão, né? Microsorum, a Núbia anã, tem bastante aqui. Inclusive essa aqui está desde o início do aquário. Ela deu bastante aula, então eu andei cortando, então por isso está pequena. Mas faz quase 3 anos que estão essas plantas aí. Temos também aqui Cryptocoryne, também desde o início do aquário. É a questão que às vezes da alga eu começo a cortar, por isso que elas não estão tão grandes assim. E varia um pouco, né? Tem o musgo de Java também perdido ali, que ele começou a crescer. Ele tá desde o início do aquário, mas sempre foi feio, já tinha morrido totalmente. De repente ele voltou. Depois que eu pus CO2 no aquário, ele melhorou. Agora em termos de fauna, nós temos aqui 10 Barbos-titea machos, né? Todos vermelhos. Temos Barbosouro. Eles são 6, estão escondidos ali. Tem esse Garraflavatra, banda de alga. Tem também uma Colisa que se escondeu agora. E um Papilochromos. Então, assim, em termos de tempo dos peixes, esses... Tem barbos que já estão mais de 2 anos comigo já. Os tités estão 6 meses, a Colisa e o Garraflavatra 2 meses, e Papilochromos, que é o recém-chegado aí, tá uma semana só no aquário praticamente. Mas eu sempre faço quarentena dos peixes, então na verdade já tá 40 dias de quarentena, mais umas semanas no aquário, né? Agora em termos de equipamento, eu tenho essa luminária. Elas são 2 barras full espectro, 2 brancas e uma azul royal. Essa luminária ela é controlada por aplicativo, então ela simula, né, o amanhecer e entardecer. Esse aquário ao todo tem 3 aplicativos, um para a parte de iluminação, um para o alimentador, que eu posso regular pelo aplicativo quando ele vai ligar, e eu posso também dar comida remotamente. E eu também tenho aqui um gerador de ozônio da Dr. Shihiros, que ele tem aquela peça branca ali, essa aqui. Você consegue, pelo aplicativo, você coloca quantos litros o aquário tem, a quantidade de TDS, e se você quer usar para planta, para camarão, para peixe. E automaticamente liga quando precisa, né? Outro equipamento que eu tenho aqui também no caso aqui,
dois coolers, né? E esses coolers tem aqui um termostato, né? Que liga automaticamente. Eu deixo a temperatura em 28, se chegar a 28,5 ele liga e 28 desliga, né? Também tenho aqui um monitor de pH, o pH tá 6,6. Tô tentando deixar o pH mais agora em 7, mas por causa do CO2 é mais difícil. Mas tá em estudo ainda, por causa das plantas, que as plantas acabam não indo tão bem, por causa do pH ácido. Também tem o CO2 ali. Foi o melhor lugar que eu achei foi esse ponto, para o CO2 poder dissipar melhor, né? Tem um termostato também de 150 watts. A filtragem. Temos aqui um filtro canister de 1000 litros-horas. Então, a primeira bandeja eu não uso perlon, eu uso essa manta aqui, ó. É uma manta de lago, é grossa e ela é lavável, né? Então tem essa manta na primeira bandeja, e embaixo dela tem Purigen e um pouco de matriz. Na bandeja de baixo já tem esponja, nanorings, e na última esponja e matriz, né? Bastante aí, no caso. O CO2 está aqui, né? Um cilindro desses de bicarbonato com ácido cítrico. Eu tenho um temporizador ali para ligar e desligar, né? Fica ligado em volta de 6 horas por dia. A iluminação fica em torno de 8. E é mais ou menos casada com a iluminação, né? E lá de cá tem os equipamentos, né? Tem ali o condicionador que eu uso nas TPAs. Tem ali o estabilizador, né? Que o acelerador biológico eu uso só quando eu faço limpeza no filtro. Os testes de amônio e nitrito com esse filtro sempre zerado, então praticamente não precisa. Dureza, que aumentei a dureza agora usando esse produto aqui, que é um produto para minerais, né, para água. Tô deixando a dureza agora em 8, antes era 2, para ver se as plantas melhoram assim. Também tem ali teste de nitrato, de ferro, de fosfato. Esse de fosfato, de ferro, praticamente não funciona direito. O de nitrato sim, é bem importante, porque tem a variação boa. E aí, de acordo com o teste, eu coloco ou não o nitrogênio por causa das plantas, né? E também se eu vou fazer TPA baseado nisso. Também faço teste TDS, né, com a canetinha, para saber se eu preciso fazer TPA ou não. Também tem teste pH, que eu uso para verificar se o monitor está certo ali, de vez em quando. Também tem para desinfetar a planta, tem um produto ali também. E a alimentação, essa alimentação é variada, eu coloco, tem Tubifex, larva de mosquito, de marcas conhecidas aí, espirulina, de ovo, tem de ervilha, tem vários tipos de ração ali misturada, né? E fertilização também, eu tenho aqui os fertilizantes, eu costumo colocar sempre o fósforo e esse micronutrientes, ou ferro, né? Também tem ferro, também tem aqui o nitro, se caso o nitrato estiver baixo. E tem também aqui o mais importante, né, que é o potássio. Uma ideia que eu estou pensando no futuro é não usar mais fertilização, e sim só colocar os minerais na própria água do TPA. Porque tem também potássio aqui, tem vários minerais, e seria talvez mais tranquilo, em vez de ficar colocando toda semana, só na TPA. É uma experiência que eu quero fazer ainda, porque no fundo, esse aquário eu já tentei, eu ainda tenho sempre problema de alga e as plantas acabam não durando tanto. Agora, com o CO2, as plantas estão durando bem, né? Mas antes era meio complicado antes do CO2, as plantas não ficavam verdinhas assim, não durava tanto. Mas agora, no geral, as plantas estão indo bem, apesar das algas também, que é outra luta que eu tenho. Às vezes eu diminuo o carbono líquido, às vezes diminuo a iluminação. A Colisa aqui apareceu. A Colisa, qualquer movimento ela é um pouco assustada, mas depois ela se acostuma e fica tranquila no aquário. O Papilocromos também deve estar aqui por baixo, ele é bem grande, está ali, ó, na caverna. Vai dar um tempinho logo, ele vai aparecer. Esse garrafalvato, curiosidade, ele não é tão bom comedor de alga assim quanto o comedor de alga chinês, por exemplo, que eu tive anteriormente, que realmente limpa o aquário todinho. Ele aqui não deixa um pouco a desejar. As algas marrons aqui, por exemplo, o comedor de alga chinês come todo. Esse garrafalvato ele não come tanto assim.
E no mais é isso aí. Vou deixar mais um pouquinho. Vamos ver se o papilocromos aparece.